Glória a Deus. Tá certo, falar um pouquinho mais alto. Deus abençoe, meus queridos. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Estamos aqui num culto maravilhoso, né? Uma live maravilhosa que fazemos todos os domingos. Amém? Todos os domingos, a partir das 18 horas. Amém. Aleluia. Não perde não. Não perde não. É muito bom estar aqui com vocês. Amém? Deus abençoe. Estamos começando esse momento. Deus abençoe. Aleluia. Bem-vindo, Washington. Deus abençoe. Um abraço aí na família. Amém? Glória a Deus. Que bom estarmos aqui. Não deixa passar esse espaço, colega. Sabe por quê? Porque essa palavra não é nossa. Ela vem direto lá do trono. A gente só reproduz. Aleluia. Amém? É para edificação das nossas vidas. Aleluia. Deus abençoe minha filha, Isa Carla. Deus abençoe. É de cor? Glória a Deus. Eu gosto de brincar com ela, viu, povo? A família inteira ali é tudo loira. Bendito, Deus abençoe, Euso. Oh, meu Deus. Zoe. Ai, ai. Deus abençoe, queridos. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Aleluia. Como é bom estar aqui com vocês. Vamos Vamos, amém. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Você pode compartilhar essa live, amém? Muito bom estar aqui com vocês. O Senhor tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, amém? Aleluia. Vamos colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida. Tá tudo bem aí? As imagens estão boas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ajeitando, né? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, né? Bendito seja o nome do Senhor. Amém. O som tá bom. Tô com fundo aqui, tá muito alto, tá bom? Amém. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Pedir ao Senhor, né? Uma bênção especial nessa noite, para que você saia daqui tremendamente abençoado. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia. O Senhor é lindo. Glória a Deus. Bastante calor, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Ora baixê mendere bachara Aleluia. o shemandara labachova serele bachara Nesse labachara. momento nós entregamos essa live nas tuas mãos, Espírito Santo. Amém. Porque é o Senhor quem traz Amém. o que nós precisamos daí do trono. Sim, meu Deus. A nascente da palavra. Glória a Deus. Aqui nós estamos na expectativa de aprender mais. Amém. Ser educado, Oh, ser Espírito ajustado, disciplinado. Santo. Sim, meu Deus. Nós precisamos desse ajuste em nossas vidas. Oh, aleluia. Porque, querido Pai, não podemos perder essa oportunidade de ser chamado por Teu Filho e morar Amém. com o Senhor, te conhecer. Amém. Nós vamos te conhecer pessoalmente, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, meu Deus. Os patriarcas, os apóstolos, os profetas, todos que já
Aleluia. estão aí aguardados aí no paraíso. Sim, meu Deus. Então, querido Espírito Santo, eu passo para as mãos do Senhor esse momento, a minha esposa, o meu filho Sim, meu Deus. e todos que estão Sim, meu Deus. nos dando essa honra de entrarmos no seu espaço para repartirmos o que do céu nos é enviado. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode convidar alguém, chame um amigo seu para a gente estar compartilhando essa palavra, amém? Pode chamar aí, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Amigo, filhos, irmãos, amigos, eu estou com um texto aqui para nós repartirmos o que vem dos céus, porque a palavra de Deus ela se divide em várias partes, né? Serve para você numa área, para outra ali em outra área, para mim, para ela, para o Emanuel, e assim vai. E esse texto, há quem diga que é o coração da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha, queridos, ele não pediu nada não, tá? Foi voluntário. Porque o nosso Pai, ele é democrático. Ele não é ditador. Ele deu porque o amor que emana de suas entranhas excede o nosso entendimento. Nós ficamos diante do amor de Deus até abobalhados. É por isso que leva esse tema aí. Alguns, né, entendem que esse texto é o coração da Bíblia. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, deixa eu repetir o que eu falei agora há pouco aí. Ele não está te pedindo nada não. Um cheque especial, um Pix. Percebe? Uma parte da sua fazenda. Nada disso. Ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. Foi um presente. O maior presente que Deus deu para a raça humana. É mole? Vem devagarinho com esse raciocínio. Não deixa nada distrair você, para não te tirar do foco que você está entrando aqui agora, junto comigo. Ele deu. Eu até estou lembrando aqui, teve um dia que eu estava de madrugada orando. Eu gosto muito de orar, viu? E de repente, sabe quando você dá assim uma congelada assim na tela? Deus faz isso comigo, colega. Aí eu estava orando, tal. De repente, a minha mente parou. E eu fiquei vendo a minha infância, uma parte só da minha infância. Eu numa situação difícil, mas numa pobreza. E eu estava correndo assim na linha do trem. Chinelinho de dedo, surginho de calção, uma camisetinha. Mas naquela situação degradante. A hora que, voltou a imagem, voltou a minha mente, aí eu peguei e fiquei assim, parado. Falei, Senhor, o que o Senhor viu em mim
que o Senhor me amou tanto. Amigo, eu gosto que Ele faz isso comigo, sabia? O que o Senhor viu em mim, que o Senhor me amou tanto? Simplesmente Ele disse assim, nada. Nada. Esse nada combina com Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque o que Ele viu em você? Nada. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o direito de ter vida eterna, viver eternamente nos céus. E esse amor, como eu falei alguns segundos atrás, é um amor totalmente diferenciado. Tem 3 amores, 3 frases que compõem a palavra amor, que vem da palavra amor. Amor ágape, é no grego, tá? Amor ágape, amor filéus e amor storge. O amor ágape é o amor incondicional. É aquele amor que, como eu acabei de falar, o que o Senhor viu em mim? Nada. Então é um amor voluntário, é um amor espontâneo, é um amor de amor. Agora, o amor filéus. O amor filéus, colega, é aquele lá do Doma lá me cá. Se você tem, nossa, é meu amigão. Vixe, estamos juntos, agarrados, de tudo, nós estamos juntos. É só faltar grana, faltar condições, vir outras adversidades na sua vida que você não espera. Aí cadê aquele amor? Sumiu. Mas cadê fulano? Ah, não sei. Ué, não estava sempre aí com você? É, estava. Mas e agora? É, não sei. Me entende? O amor interesseiro. Se você tem essa dificuldade, peça aí perdão ao Senhor, já vai se livrando desse comportamento. E o amor estode. O amor estode é o amor família. Nesses 2 Deus está, filéus e estode. Deus está nesses 2, porque o ágape quer dizer ágape, né? É o amor de Deus. Estode é o amor família. E Deus ama a família. E Deus sonhou ter uma enorme família. Ele usou um exemplo da pessoa dele mesmo, usando Abraão. Tá vendo aqui, Abraão? Tá as estrelas dos céus? Você tá vendo lá? Tô. Você pode contar? Ah, não dá, Senhor. Aí o Senhor pegou pesado. Não tem jeito. Tá. Agora olha para a areia do mar lá. Para a praia. Conta os grãozinhos de areia na praia. Dá? Ah, agora o Senhor pegou mais pesado ainda. Não tem como. Esse sonho, Deus estava revelando o amor que Ele tinha em formar uma família incontável. E você está no meio. Ei, você está no meio, cara. Não deixa vazar. O amor ágape, como eu acabei de falar, ele é incondicional, não tem interesse. Se você tem recursos, se você é branco, gordo, magro, se você tem uma posição social elevada acima dos demais, ou se você é homem, se é mulher, o que quer que seja, Ele quer te amar, você precisa se entregar. Se você é nacional, é estrangeiro, é negro, branco, homem, mulher, se é bilionário ou se não é bilionário,
independente. Esse amor ágape. E observando a história da raça humana, você vai perceber que ao longo da sua história, eu acredito, você que está me ouvindo, já tem registros na sua vida que ficou lá atrás. Ou ficou lá atrás, ou que está sendo observado nesse momento, amor de pessoas que gostam muito de você, porque você tem um certo talento, você é bastante comunicativo, tem empatia, você é muito inteligente, tem excelentes ideias. E ao passo que tem alguns outros que não tem aquele raciocínio rápido, não tem aquela beleza física, como a gente fala, né? Bombado ou bombada. Não tem, assim, aquele manejo de diálogo. Então, muitas vezes, esses é deixado assim meio de escanteio. Você tá entendendo o que eu estou falando? Se está servindo para você, está descendo lá de cima, tá? É ordem dos céus. É para trazer cura. Porque nos céus não entra doente. Não. Doente físico, doente na alma, tá? No comportamento não entra. Então, quando Deus envia a palavra lá de cima, é por amor, porque Ele amou o mundo. Eu não estou dizendo Ele amou as montanhas, os mares, isso daí é natural. Amou ali os riachos, as cachoeiras, os vales. É a pessoa que está se referindo aqui. E porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele quer alinhar você ao modelo como Pai, Filho e Espírito Santo. Já teve pessoas que me perguntou uma vez, porque tem um grupo aí musical que eles falam assim firmemente, não sei se já mudaram a ideia, tá? Se mudaram é excelente, se não mudaram, eu não sei o que eles vão falar na hora que chegar lá em cima. Só tem Jesus, não tem o Pai e não tem o Espírito Santo. Tudo é Jesus, tudo. Amigo, deixa eu te dar um exemplo. Quando Deus criou o mundo, criou o Senhor Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Aqui eu posso descrever para você os três. O Pai criou, o Filho, a palavra. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Alguma coisa para você não ter confusão na sua mente? Você pega um ovo. Aí eu falo para você assim, quantos ovos você tem na sua mão? Ah, eu tenho um. Ah, um ovo? É. Mas ele é composto de quantas partes? Ah, ele tem a casca, tem a clara e tem a gema. É. Assim é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Que é para não ter confusão na sua cabeça. E nem cair também na conversa de que não é só Jesus, não tem o Pai, não tem o Filho, não tem tá. Cada um respeita o seu espaço, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, cada um tem o seu tempo. Você pode notar que no Antigo Testamento é mais o Pai que manifesta. Mas o Filho está junto, o Espírito Santo está junto.
O Espírito Santo não estava lá com Sansão arrancando as portas lá dos filisteus e tudo mais? Jesus não apareceu lá com aquela espada lá diante de Gideão? Porque quando a presença de Jesus aparecia no Antigo Testamento, aí realmente, em forma corpórea de anjo, alguém olha assim, só aceita adoração se for ele, Jesus. Aí Gideão dobrou o joelho, ali você sabe que é Jesus. Da mesma forma, quando Melquisedeque apareceu para Abraão, deu vinho, deu pão, ali era uma manifestação de Jesus. Então, queridos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo junto. Quando ele chegou na tenda de Abraão, falando para Abraão, ó, você vai ter um filho e tal, e Sara riu lá dentro. E o Senhor falou, capítulo 18, tá, de Gênesis. Abraão, o que Sara riu? Ali era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em forma corpórea de homem. Então, queridos, quando ele se prontifica em trazer a verdade que eu, você jamais conhecemos, ele vem com amor. Porque se ele pegar pesado, ele esculhamba nosso entendimento. Por quê? Porque Deus não se explica. Deus não se explica. Você vê que nos evangelhos aparece mais Jesus, mas os três estão juntos. Depois que Jesus cumpriu o seu ministério de popularidade e foi assunto aos céus, primeiro o que ele fez? Atos 1:8, soprou o Espírito sobre os apóstolos e passou o bastão da igreja para os apóstolos. Ele preparou, lançou o fundamento da igreja, capítulo 16 ali, versos 16, 17 ali de Mateus, cumpriu seu ministério e passou o bastão para o Espírito Santo. Quando vinha assim aquela nuvem, no versículo 9 de Atos 1:9, quando aquela nuvem veio assim sobre ele, foi levando para os céus, ele soprou sobre os apóstolos. Ali ele estava passando o bastão para as mãos do Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles agem juntos, cada um dentro do seu espaço. É uma coisa fantástica. Amém? Agora, querido, o meu conselho é que verdadeiramente você deixa o seu coração, destranca ele. Deixa a portinhola do seu coração aberta. Porque o que vai descer aí, o que vai ser armazenado aí, é esse amor. Amor ágape. Tem vários adjetivos do amor, que a semana que vem eu quero somar, porque é muito. Mas eu quero somar. Uma das coisas que o Senhor disse nos 10 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Você está vendo a força dessa palavra? Ou desse comportamento chamado amor? Eu sou sincero. Eu não consigo ainda chegar nesse nível. Eu estou me esforçando, a minha casa, para amar a Deus acima de tudo. A gente está se esperneando, mas está escorregando e chegando.
deslizando, mas a gente está indo. E o próximo como a ti mesmo também. Porque muitas vezes você pega e fala para pessoas ouvirem, não é para agradar o coração de Deus, para mostrar para Deus que você está se alinhando à palavra sem contradição. Você ama o próximo, assim, amém, aquele monte de amém, mentiroso. Sabe aquela enxurrada de amém mentiroso? Que nem água suja, quando cai aí numa comporta aí de algum lugar aí, estoura, aquele monte de lama, de barro, de água suja. É desse jeito, aquele amor fingido, aquele amor mentiroso. Você ama o próximo? Amo. Se amo. Tá. Mas Jesus falou o próximo, ele não falou que tipo de próximo. Se você tomar um tapa na orelha, de um lado, ele falou que você vira o outro. Você faz isso? Eu não consigo. Eu já quero morder a mão do cara. Para que a outra não venha, senão eu mordo também. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele respeita os nossos limites. Ele só não concorda com a mentira, com a falsidade. Percebe? Você está falando uma coisa aqui e vivendo outra ali. Não vira, colega. Se porventura alguém te deve uma certa quantia e não tem mais condições de dar, é que nem aquele capítulo 18 de Mateus, verso 25 em diante ali. Um operário estava trabalhando e depois caiu numa dívida terrível e não conseguiu pagar o seu, dar conta, né? Foi pegando empréstimo e tal, e o seu patrão perdoou. Olha bem, hein? Perdoou. Capítulo 18 de Mateus, do verso 25 em diante. Aí ele tinha um conservo que também devia para ele menos denários do que ele. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu não consigo pagar tal. Pai falou, é? E começou a chicotear, e oprimiu, e queria pôr na cadeia, e papapá. Aí o patrão ficou sabendo disso, desse espetáculo. O que aconteceu? O patrão mandou chamar o empregado infiel e abusado, covarde. Falou, ei, eu não te perdoei de tudo que você me devia assim. Por que você não perdoou o seu conservo também? Isso tem a ver com o amor ao próximo. Então, o que eu vou te fazer? Você vai ser entregue aos verdugos. Espiritualmente falando, o próprio Deus entrega a demônios para atazanar, fustigar terrivelmente a pessoa que fala que ama e não ama coisa nenhuma. E numa situação nessa natureza, pode ter certeza, você vai cair na mão dos verdugos. Mas o nosso Pai é um show de amor. Ele perdoa. Ele é cheio de graça, de misericórdia. E o desenho que está aqui nesse texto é para nós, os que se sentem filhos, tá? Os que realmente são filhos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vê lá João 1, versículo 12. Todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus é a ponte. É por meio de Jesus, que nem você vai lá em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a ponte. Para mim ter essa comunhão, eu tenho que prestar atenção nesse personagem central. Que Jesus foi enviado pelo Pai para representar a pessoa do Pai. E você pode notar que o que Jesus passou, o que ele enfrentou. Leia a Bíblia. Traz a Bíblia para dentro de você. Eu não falei uns minutos atrás? Deixa a portinhola do seu coração aberta. Não precisa redinha não, tá? Redinha para entrar assim, pernilongo, algumas dengue. Não precisa. Porque se você abrir a portinhola do seu coração, já está blindada a porta. Só entra ali o amor ágape. Esse amor específico. Esse amor que transforma. Ela traz um conteúdo para a vida da pessoa, para a sua personalidade, para o seu caráter, para o seu estilo de vida. Você vai ficar parecendo Jesus. É lógico que você não é Jesus. Eu não sou, você não é. Mas é aquela transferência, aquela raiz, aquele perfume, aquele gesto de falar, de andar, totalmente a mudança na sua vida. E alguém, uma hora ou outra, vai admirar. Fala, poxa, fulano era violento. Poxa, aquela mulher ali gritava que nem um não sei o quê, para dar barraco para todo lado. Pô, tá vendo aquele carinha ali e tal? Então, era drogado, era um problema. Vira e mexe, tinha polícia lá na casa. E tal. A menina lá só chegava tarde em casa, não sei o quê. O que será que aconteceu? É porque todo aquele que nele crê não pereça. E aquele que nele crê não pereça, está incluso no Deus amou o mundo de tal maneira. E você se incluiu nesse tal maneira. Você creu. E o céu desceu. E encontrou a porta fechada. E Abba, Pai, só disse uma frase. Viu? Só uma frase. Eis que estou à porta e bato. A portinha abriu que abriu abrindo. Ei! Abriu que abriu abrindo. Aí ele, com toda a educação e fineza, que é o porte dele, a fineza, ele ficou aguardando você. Entra, por favor, entra. Ele não chega arrombando, chutando tal, não. Fique em paz, colega. Você abriu a porta, ele entra rapidinho. Entra rapidinho. Porque o meu perfil tem que ser mudado. O meu perfil tem que estar envolvido com esse amor ágape. E esse amor ágape só o Senhor que tem. É fantástico. Vem, eu quero. Se envolve comigo. Entra.
Por quê? Porque quem abre a porta para o lado de dentro é você. Ele só bate. Se você tem esse interesse, é você que tem que pôr a mão na fechadura e abrir a porta e convidá-lo. Uma vez feito isso, é aí que eu falei alguns minutos atrás. O resultado. Qual é o resultado? As pessoas vão ficar te olhando com admiração. Lembra, nos evangelhos, aonde Jesus pisava, o local não permanecia do mesmo jeito. Ele entrava numa casa, tinha cura, tinha remédio, tinha prosperidade. Ele entrava ali no outro lugar, aonde Jesus pisava, a história do local era revertida, porque a presença do Pai, na forma do Filho, entre nós, gente. Deixa essa palavra entrar em você. Porque se você está tendo dificuldades em relacionamento com a sua esposa, com seu pai, com sua mãe, cunhado, amigos, aonde você chega, você tem relacionamentos difíceis, você quer sempre ser compreendido, mas não se interessa em compreender pessoas que estão em situações delicadas. Vou falar uma coisa aqui para vocês, porque hoje em dia você sabe como é que é, né? Qualquer coisa que você fala já põe no pau, já põe não sei o quê, um trans, um gay, um bandido, assim, pessoas bem embaçadas mesmo na vida. Gente, não é para você parar, cruzar o braço e ficar apontando e criticando, pegando um fuzil ou uma flecha daninha e ficar atirando nessa pessoa. Puxa a capivara dela, o histórico. 99% começa dentro de casa. É padrasto, é pai que está amarrando o filho aí, deixando num cativeiro, pai estrupando o filhinho. Esses dias mesmo eu estava ouvindo numa reportagem, um camarada, não sei se foi em São Paulo, não estou lembrado direito. A vizinha escutou uma criança chorando demais, 2 aninhos. A vizinha pulou lá do outro lado do portão, abriu o portão, entrou lá para dentro. O padrasto, a mãe tinha ido para trabalhar e deixar o padrasto com a criancinha lá, o menininho. O cara estourou todinha a criança, chegou no hospital, só chegou no hospital, morreu. E eu já conheci vários que hoje são mudados de vida, que aconteceu também, mas deu tempo. Hoje são até casados. Meninas que estavam aí nessas casas de prostituição, vivendo a vida aí tal pá. Outros que dizem, antes eu era homem, agora eu sou mulher, não sei o quê. Peraí. São pessoas que Deus ama. Viu? Deus ama, independente do que você é. Porque quando eu aceito o plano de Deus na minha vida, eu jogo fora a vida antiga e entro na lei do Senhor. E na lei do Senhor eu medito dia e noite. Para quê? Para que o aroma de Cristo possa exalar por onde eu andar. Na minha vida, em todos o espaço que eu tiver. Então, esses tipos de pessoa, bandido, essas coisas todas, gente, dá uma observada, começa lá em casa. É tio, é cunhado, é irmão mais velho. Teve uma menina que, quando eu estava em Piracicaba, na casa de recuperação, lá era homem e mulher, né? Tinha o espaço das mulheres num lado, na outra chácara os homens. E tinha uma lá de Campo Grande, do Mato Grosso.
nós fomos fazer uns trabalhos lá, tal, e a menina a gente conseguiu trazer ela, estava com 18 anos. Quem fez ela? O irmão. O irmão. E alguém chega, pega uma criatura dessa aí num ponto de esses lugares aí, né? Esses pontos de encontro aí de pessoas que vivem aí mercadejando a sua vida, porque não tem uma profissão, o governo não oferece uma oportunidade, quando oferece quer arrancar o couro da pessoa para poder dar uma oportunidade, é um caso sério, aí vai para as esquinas, aí você pega e passa, olha lá, e tal, pá, eu, hein, e tal, pá, e aí, gata, aí, não sei o que, aí, o gay, eu não sei o que, pá, peraí, meu. Deus amou essa criatura também, meu. E você também amou. Deus te amou, você. Você tem que transferir esse amor ágape. Você tem que transferir esse amor ágape. Para que esse conteúdo de vida nova, gerada pelo Espírito Santo na pessoa de Jesus, seja considerada nos céus. Lá nos céus, Deus Ele vai te mostrar lá um livro lá de excelência. Queridos, tem um tempo aqui nesses YouTube, aqui, essas plataformas, Instagram aí e tal, essas coisas, eu vou ter que dar um tempo. Beleza? Nós vamos continuar domingo. Nós vamos continuar domingo. Não perca. Traga alguém que você conheça para ouvir também. Compartilha. Se você já gravou aí, já compartilha. Qual é o tema? Que amor é esse? Esse é o tema. E o versículo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou orar por você. Eu quero trazer você para perto de Jesus, para você provar o dom da vida. Viu? Abre a boca junto comigo e fala assim: Senhor Deus, realmente eu reconheço o meu flagelo, os meus pecados, mas a partir desse momento eu recebo esse presente que o Senhor deu em prol da humanidade. Eu aceito o teu presente, que é a pessoa de Jesus, como único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa, sim, Senhor, todos os meus pecados e escreve o meu nome nesse livro que está aí no cartório do Senhor, no livro da vida. Cabe o meu nome aí, não cabe, Senhor? Inclui o meu nome aí, para que eu não perca essa oportunidade de viver a eternidade junto ao Senhor. Nós vamos orar por você. Santo Deus e bendito Pai, o que o Senhor nos liberou, nós entregamos, porque tudo que a gente fala aqui começa por nós, vem curando nós primeiro, para depois o Espírito Santo distribuir para onde quer que seja. Obrigado, querido Espírito Santo. Essas pessoas que se decidiram ou que voltaram para os caminhos do Senhor, segura forte nas mãos deles, porque essa palavra é nobre. A única palavra que regenera, que transforma, que perdoa, que muda todo o histórico de uma família, de uma pessoa, aonde quer que seja. Pai, segura eles, Pai. Fortalece eles,
que até domingo eles estejam nessa pegada, Senhor. E daí para frente, que eles convidem outros para ouvirem também a palavra. E quarta-feira, às 20 horas, nós estamos também. Amém? Eu abençoo a vida de vocês, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que bênção, né, queridos? Aleluia. Estamos terminando essa live maravilhosa. Que bênção, né? O Senhor é bom e as misericórdias dele são maravilhosas, amém? Nós estamos terminando, declaramos sobre a sua vida as bênçãos do Senhor multiplicada em todas as áreas da sua vida, que você tenha uma semana muito abençoada no seu trabalho, na sua casa, amém? E que tudo aquilo que você deseja essa semana, o Senhor te conceda. Já declaramos cura sobre a sua vida. Amém. Declaramos que você vai ter uma semana de notícias muito boas. Amém. Em nome de Jesus. Recebe. Que o Senhor te abençoe grandemente. Recebe. Em nome de Jesus. Recebe. É palavra Aleluia. Profética dela. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem. Olha aí, ó. Um beijo, amamos vocês. O amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus repose sobre ti, sobre a tua casa, sobre os seus pertences, o que tem hoje, o que vai ter amanhã, para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau. Aleluia.